Hoje a gente vai falar sobre a constipação funcional na criança. Como que ela ocorre, o porquê que a criança tem isso, né? E quais são os benefícios que a gente pode proporcionar para que a criança melhore e melhore sua qualidade de vida. Então vamos lá para você entender. Eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade em Uberaba, e o nosso tema é constipação funcional na criança. Então, normalmente, a constipação funcional nas crianças ocasiona, né, em crianças que têm menos de 2 evacuações por semana. E quando essas fezes, elas são mais duras, secas e dolorosas para sair, fazendo com que a criança não queira ir ao banheiro de forma alguma. E por que essas crianças acabam ficando constipadas, né? Normalmente elas seguram as fezes e com isso o cólon, a parte final do nosso intestino grosso, ele vai absorvendo a água que tem ali na região das fezes, porque as fezes é composta de fibras, né, e água. E aí ele vai puxando a água das fezes, fazendo com que as fezes fiquem cada vez mais endurecidas, ressecadas e difíceis para a criança evacuar. E por que isso acontece? Por que a criança normalmente, ela tende, né, a criança constipada tende a ficar constipada, né? Mesmo às vezes quando ela tem uma boa alimentação. O mais comum da criança ficar constipada é porque elas não querem interromper as brincadeiras delas para poder, as atividades, né? Para elas poderem ir ao banheiro evacuar. Elas têm vergonha de usar o banheiro público, têm medo da sensação da dor da evacuação que elas têm, porque as fezes estão mais endurecidas. Uma outra causa são as crianças que estão aprendendo a ir ao banheiro evacuar e muitas das vezes elas estão nervosas, ansiosas pelo fato de ir ao banheiro, têm medo do vaso sanitário, né? Algumas delas têm uma baixa ingesta de fibra e água, ou porque não é oferecido a elas na alimentação diária, porque os pais também não comem, e lembrar sempre que a criança é um reflexo dos pais, né? Ou porque elas não gostam e os pais não insistem também na alimentação rica em fibra e não oferecem água o dia todo para elas. Hoje muitas das crianças, elas ingerem muito refrigerante, sucos de saquinho, o que não é o legal. O legal é a água mesmo, para que elas possam estar umidificando as fezes e proporcionando as fezes mais, vamos falar assim, um bolo fecal mais fofo, para que eles não tenham dor, sangramento e nem desconforto, tá? E como que eu posso tá, né, também observando isso? Mudanças na rotina da criança. Então, estresse escolar, mudança de sala ou mudança de escola, mudança de cidade, as separações dos pais, viagens, né? Qualquer coisa que mude a rotina da criança no dia a dia. Isso também pode favorecer a criança ficar mais ansiosa e isso prejudicar a evacuação da criança. Quais vão ser os sintomas que essas crianças vão ter, que têm a constipação? Vão ficar vários dias sem evacuar, as fezes vão estar mais duras, tipo de bolinha, e dolorosas para sair. Muitas das vezes vocês vão ver, os pais vão ver sangramento, ou às vezes pingando no vaso, ou às vezes no papel. Lembrar que a gente nunca vai usar o papel, né? Desde pequeno, já ensinar as crianças, né, a lavar com água e sabão após a evacuação. Crianças que fazem posturas e movimentos incomuns na tentativa de segurar a evacuação e não ir ao banheiro, né? Dor abdominal e distensão abdominal. A roupa íntima sempre com aquela sujidade, né? Devido a uma impactação fecal, aí lembrar do soiling, né? Que a criança vai perder um pouquinho e vai ficar suja na roupa íntima. A criança pode ter uma incontinência urinária devido à compressão, né, do cólon na bexiga, porque vai ficar cheio de fezes, a criança não vai evacuar, e aí vai comprimindo a bexiga e a criança vai perdendo urina. E diminuição de apetite também, porque aí a criança já não tá tão distendidinha que ela não quer comer, porque ela também não quer ir no banheiro. Então ela vai fazendo esse círculo vicioso. As coisas que a gente mais observa também é a mudança de humor na criança, né? A criança que é muito alegre, brincalhona, sorridente, de repente ela fica mais tímida, mais mal-humorada, não quer brincar, quer ficar mais quietinha, né? Isso também é um fator que a gente observa nas crianças que têm constipação funcional. E como que eu vou fazer o diagnóstico dessas crianças que têm constipação funcional? Primeiro a gente vai relacionar a história, né, que a mãe conta, ou às vezes a própria criança, quando ela já é um pouquinho maiorzinha, ela conta pra gente. E o exame físico, né?
Você vai palpar o abdômen, vai sentir uma massa. Em algumas crianças a gente faz o toque retal para a gente poder ver impactação fecal lá e a gente percebe que tem, né, um fecaloma ou as fezes mais endurecidas na região. E quais exames eu posso estar fazendo para também estar diagnosticando e visando já o tratamento da criança? Raio-X, manometria no retal, a gente também tem que entender que na manometria no retal eu vou depender muito da criança para fazer, né? Então, ela da compreensão dela para fazer, porque tem que contrair, soltar, fazer força. Então, dependendo da idade, a gente não faz a indicação. E dependendo da idade, a criancinha maiorzinha, que já tem uma compreensão melhor, é um exame interessante da gente estar fazendo. Testes de alergia, lembrar que alguns alimentos, né, eles podem favorecer a constipação na criança. O enema opaco, para eu poder ver se não tem alguma patologia, por exemplo, Hirschsprung, né, na infância que não foi diagnosticado na fase de bebê. E a colonoscopia, porque existe doença inflamatória que começa na infância e que o quadro não é diarreia, é constipação. Então, também pra gente é importante estar fazendo esse diagnóstico. Não são exames, gente, que a gente vai fazer no primeiro momento, né? A criança chegou, já vou pedir tudo isso? Não. A gente vai começar a investigar, tratar com coisas simples, tratar verminose, né? Tratar com, vamos falar assim, com o mais simples primeiro, para depois eu ir pensando nas doenças mais importantes e que a criança não está respondendo ao tratamento, você vai subindo um degrau para a investigação. E como que eu vou fazer o tratamento dessa criança? Primeira coisa, conversar bastante com os pais sobre a respeito, né, da constipação funcional, mostrar para os pais que todos da família têm que estar engajados, senão a criança não faz a mudança, e que a mãe, a avó, quem cuida, não pode ceder, né? Precisa fazer trocas. Vai comer a bolacha, mas se comer bem no almoço, as fibras, se beber água durante o dia. É importante ter firmeza com a criança nesse momento. Então, a mudança alimentar é o mais importante, comer as 6 porções de fibra e a água durante o dia. Incentivar a criança a ir ao banheiro após a alimentação, as grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar. Colocar a criança para fazer atividade física, porque é um aumento da motilidade do intestino, e isso favorece a evacuação da criança, né? Evitar usos de laxantes e enemas, que o intestino gosta, e aí depois a criança não consegue mais fazer a evacuação sem o uso deles, né? Se por acaso a criança tiver impactação fecal, aí sim, a gente vai usar o PEG ou enemas para a gente poder melhorar, vamos falar assim, ir quebrando essa impactação fecal e melhorando a evacuação da criança até que a gente consiga tirar. O mais importante é a gente melhorar a qualidade da alimentação dessa criança, né? E estimular ela a ir ao banheiro, sempre que ela evacuar. Se a gente conseguir fazer isso, 90% a criança passa a não ter mais aquele círculo vicioso do medo, da dor, da evacuação. Né? Ela já lembra que ela vai ter dor se ela não evacuar, então ela mesma já está sabendo que agora ela não tem mais dor, não sangra, ela mesma já consegue entender que é importante ela ir ao banheiro após a alimentação, porque ela não quer sentir o que ela sentiu antes. Essa é uma queixa que a gente costuma ver muito no consultório. Eu atendo, quase não atendo crianças, né? Mas eu percebo que muitas mães, quando vão no consultório, né, para consultar comigo, elas acabam me perguntando e me questionando muito sobre os filhos. Então eu achei interessante esse tema para a gente abordar e lembrar que a criança é um reflexo dos pais. Se você não tem uma boa alimentação na sua casa, você também não vai conseguir fazer os seus filhos terem. Então é muito importante você mudar a sua alimentação para que os seus filhos possam também ter uma alimentação melhor. Eu sou a doutora Esther Andrade, da Clínica Andrade em Uberaba, e se você curtiu esse vídeo, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ter informação e melhorar a qualidade de vida das crianças. Até mais!